Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma quarta-feira, 20 e 30. Vão chegando, vocês que estão ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Sou o professor Pedro Coelho e quarta-feira, 20 e 30, vocês já sabem, temos um encontro marcado em regra há mais de um ano aqui no meu canal com o nosso Estudos Criminais. Semanalmente pensamos um tema específico, um assunto específico, uma proposta específica da área criminal para esmiuçar, para aproveitar, aprofundar aqui no nosso canal, via de regra 100% ao vivo, permitindo uma interação. Excepcionalmente, se você ainda não percebeu, já fica ligado aqui, eu não estou ao vivo, sendo bem transparente. Eu tive um pequeno problema nessa quarta-feira e não consegui estar ao vivo, mas, naturalmente, eu deixei gravado, eu gravei na terça-feira à noite, ou terça-feira, não sei ainda, quer dizer, hoje é terça, terça final da tarde, mais ou menos, aqui essa aula para disponibilizar e vamos assistir e interagir como se ao vivo estivesse. Não sei se no meio da aula eu vou conseguir ter acesso à internet. Se eu tiver, eu vou ficar acompanhando para tirar as dúvidas de vocês. Se não der tempo, quando terminar como a aula vai ficar, pode colocar o seu comentário aí, a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em sanar. Todos a todas sejam bem-vindos, interajam entre si se eu não tiver. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, divulgar esse link para um amigo, para uma amiga que vai fazer o Enem, porque ou que, em outro sentido, tenha interesse em aprofundar e se atualizar em direito penal, processo penal, criminologia, leis penais especiais. O encontro de hoje, o tema específico é atendendo a, inclusive, vários pedidos feitos por alunos, é especial e específico para o Exame Nacional da Magistratura, que ocorrerá, se não me falha a memória, no próximo dia 20. Prova bem na expectativa de um estilo da FGV, como vem sendo as últimas provas da magistratura, envolvendo um combo de doutrina, legislação e, naturalmente, os principais entendimentos jurisprudenciais. Beleza? Tranquilo? Infelizmente, também não poderei fazer, não consegui organizar e agenda para tanto uma aulão de véspera, mas a partir do próximo Enem a gente vai se organizar e estruturar direitinho para fazer uma ampla revisão de véspera da parte criminal. Considerando isso, qual foi a minha opção conversando com alguns alunos? Vamos fazer o trabalho específico de processo penal. Pedro, acho que você está atrapalhado. Processo penal não cai no Enem. Isso é uma lástima, mas e não é 100% verdade. De fato, nós não temos autonomamente a previsão de questões de processo penal, como eu entendo que deveria ser mandatório para uma prova da magistratura. Contudo, entretanto, todavia, vale ressaltar que o amplíssimo programa da matéria de direito constitucional prevê sim um ponto específico que dialoga direta e essencialmente com o processo penal. Doravante por nós chamado, portanto, de processo penal constitucional. Aí a gente vai olhar o programa e eu pensarei alguns desses tópicos. Vale ressaltar que outros tantos a gente já enfrentou em aulas pretéritas, como, por exemplo, prisão em flagrante. A gente teve há pouco mais de um mês uma aula exclusivamente dedicada à prisão em flagrante. É por isso que eu digo, se organiza para acompanhar semanalmente às quartas-feiras, 20 e 30, nossos encontros de estudos criminais, porque eu não tenho dúvida de que só e somente só assuntos calientes, importantes, bastante pertinentes à sua prova, seja de qual carreira jurídica for, a gente tem trabalhado, beleza? Deixa o joinha, vamos embora, professor Pedro Coelho na área. Fiquem todos muito bem-vindos e bem-vindas. Peço para aqueles que já estiverem e registrado e sabendo e percebendo que eu não estou ao vivo, excepcionalmente hoje, quando algum aluno fizer uma pergunta ou buscar interação, que vocês aí no chat possam explicar, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, porque a gente tem estudos criminais nessa quarta-feira, dia 17 de outubro, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui para passar. Maravilha.
Então a gente tem aí, pessoal, aí o Programa de Processo Penal Constitucional do ENAM 2024. Olha aí o que é que a gente tem, é um programa restrito, está lá dentro do item 7 de Constitucional, acesso à justiça devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, isonomia, princípios e garantias fundamentais nos processos, direito e restrições à prova ilícita e legítima, contaminação de vícios, encontro fortuito de prova, interceptação telefônica e de dados, prova emprestada, aproveitamento da prova ilícita e proporcionalidade, presunção de inocência, prisão em flagrante, temporária, preventiva, flagrante esperado, preparado, diferido, liberdade provisória e medidas cautelares. Beleza? Tranquilo? A gente, claro, não vai conseguir exaurir esse programa, mas a gente vai trabalhar pontos importantes. E eu focarei no início o aspecto da prova em essência. Por quê? Porque ele que vai ter, eu não tenho a menor dúvida, protagonismo. Estou aguardando pelo menos uma ou até duas questões envolvendo os temas que a gente vai trabalhar na aula de hoje, então é bom, papel e caneta na mão, prestar muita atenção. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é exatamente um aspecto atinente à literalidade de um dos pontos mencionados por mim no programa de vocês, prova ilícita e prova ilegítima. Presta atenção, por quê? Porque isso, do ponto de vista normativo, legislativo, não faz mais sentido, mas ainda é extremamente importante, e tanto é verdade que é cobrado expressamente em editais de concurso, como a gente acabou de ver. Por quê? Porque até 2008 a gente tinha e seguia a concepção extraída ou inspirada no direito processual penal italiano. A gente trabalhava com a ideia incorporada aqui no Brasil, notadamente pela chamada Escola Paulista de Processo Penal, capitaneada pela professora Ada Pellegrini Grinover, professor Antônio Gomes Magalhães Filho, Antônio Scaranz Fernandes, entre outros, na perspectiva de trabalhar com a obra do Pietro Nuvoloni, esse italiano processualista, que ele trabalhava com a ideia de prova ilegal, prova vedada ou prova proibida. E esse gênero ele era subdividido em duas espécies, a prova ilícita e a prova ilegítima. E essa era a realidade que dominava o âmbito aqui do processo penal brasileiro, nas obras dos professores mencionados e que fora se espalhando indubitavelmente aí por toda a nossa doutrina. E dentro dessa órbita era preciso diferenciar se o gênero é a prova ilegal, proibida ou vedada, do qual seriam espécies a prova ilícita e a prova ilegítima, quais seriam as diferenças fundamentais entre a ilicitude e a ilegitimidade probatória. De um lado, para que eu tivesse uma prova ilícita, necessariamente dentro da sua concepção, da sua produção, haveria de ser observado um vício de caráter material, seja um vício principiológico material, de regra material ou ainda de fundo constitucional. Quer ver uma coisa? Imagina que João das Couves, ele, investigado, é submetido a um procedimento de tortura e, a partir dessa tortura, ele confessa. Ora, a tortura é naturalmente um espectro de um direito, ou melhor, de um tipo penal caracterizado e tipificado lá na Lei 9455 de 97. Estamos aqui diante, indubitavelmente, de um vício de caráter material. Aqui, portanto, a prova é imprestável, a prova é ilegal, a prova é vedada ou proibida dentro do subtópico ou do braço ilicitude probatória. Ao reverso, imagine aqui, doutores e doutoras, que, à luz da jurisprudência atual, João das Couves ele vai ser submetido a um processo de reconhecimento de pessoas, à luz do que comanda o artigo 226. Nesse procedimento específico, a gente sabe que o STJ, desde 2019, ali, 18-19, afiançou a posição definitiva de que aquele procedimento deve ser observado, sob pena de risco até mesmo da prestabilidade probatória. Ora, imagine que nesse procedimento de reconhecimento de pessoas não se observe os ditames procedimentais firmados lá no artigo 226.
aqui há uma ruptura com a forma de produção. Essa violação, esse vício é eminentemente de caráter material? Não. Aqui a ruptura, a inobservância se refere, doutores e doutoras, a um espectro de parâmetro procedimental, de parâmetro vinculado a aspectos do processo e não do direito material. Esse aspecto processual ou procedimental pode, de novo, também envolver regra, princípio ou normas constitucionais. Essa é a grande diferença, a essência para eu entender se estou diante nessa lógica do processo penal italiano e por nós incorporado na doutrina tradicional, diante de uma prova ilícita ou diante de uma prova ilegítima. E não é só nomenclatura. A solução a ser apresentada, naturalmente, também são antagônicas. Em relação à ilicitude, eu aplicarei e observarei o sistema da ilicitude, que a gente vai ver por aqui, mas que está lá fundamentalmente e é essência entabulada no artigo 157. Qual é a consequência do reconhecimento da ilicitude probatória? É o descarte, é a exclusão daquela prova ilícita, bem como das dela derivadas. Maravilha? E em relação à prova ilegítima, eu não aplicarei em relação à prova ilegítima aqui necessariamente o sistema de ilicitude. Eu me valerei fundamentalmente do sistema de nulidades, lá do artigo 563 ao 573 do Código de Processo Penal. Precisarei observar, então, alguns princípios básicos, como o pas de nullité sans griffe, para o que haja o reconhecimento do sistema de nulidades ou das consequências da nulidade, eu preciso demonstração de prejuízo. Não pode ser beneficiado aquele que causou deliberadamente a nulidade. Por quê? Porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Eu haverei de observar o aspecto de submissão ou não ao fenômeno preclusivo, enfim, são vários aspectos, ritos e, essencialmente, se possível for, submeterei novamente a produção daquela prova, a repetição e o refazimento daquele ato, se possível for, algo que não acontece em essência em relação ao sistema da ilicitude. Só que sem qualquer compreensão, sem qualquer lógica, sem qualquer explicação, e falo isso porque acompanhei lá atrás, já como diria Leonel Brizola, eu venho de longe, então já tenho algum tempo de estrada, lá atrás ainda na minha faculdade, fazia parte de um grupo de pesquisa que acompanhava alguns processos legislativos. E esse que culminou com a Lei 11.690 foi exatamente um deles. E, ao longo dos debates travados no Congresso Nacional, em momento algum se justificou a opção que, ao fim e ao cabo, fora feita pela Lei 11.690. Resolveu-se acabar com esse paradigma que diferenciava prova ilícita e prova ilegítima, tratando em um só pacote como prova ilícita. Por quê? Porque o artigo 157 assim definiu, vai para a tela, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Ou seja, pouco importa se a norma ou princípio seja de matriz constitucional, legal e verse sobre direito material ou processual e procedimental. Ou havendo a ruptura com a normativa ou a base principiológica, eu chamarei tudo de prova ilícita. E isso, claro, vai nos dar vários problemas. Por quê? Porque se eu chamo algo de prova ilícita, eu naturalmente preciso, como remédio, aplicar o sistema de ilicitude, a exclusão. E aí esvaziaria ou praticamente afastaria a observância do sistema de nulidades. E aqui a grande dicotomia, às vezes pouco falada ou veladamente escondida. Mas o fato é que, apesar da norma trazer isso, a gente ainda na prática, e nossos tribunais não me deixam mentir, vamos observar aí a diferença efetiva de ainda manutenção e relevância do tratamento diferente de sistema de nulidade, sistema de ilicitude, o que na prática me permite afirmar categoricamente que aquela distinção de tratamento de prova ilícita e prova ilegítima, apesar de veladamente, apesar de isso ocorrer veladamente, ainda existe a par ou não obstante a alteração normativa firmada no artigo 157 caput pela Lei 11.690.
Então, basicamente, eu preciso trazer exatamente isso para vocês. Por quê? Porque o seu examinador, pensando na Fundação Getúlio Vargas, pode fazer referência à linha normativa e aí, indubitavelmente, nós nos guiaremos pelo caput do artigo 157, no sentido de que tudo em um só padrão é prova ilícita, pode fazer referência a aspectos doutrinários e aí, doutores e doutoras, é importante conhecermos a origem. O próprio Pietro Nuvoloni, que foi um grande influenciador aqui da nossa doutrina, mais clássica, ele já foi referenciado em provas de concurso pretérita na ideia de distinguir, à luz da obra da brilhante professora Ada, saudosa professora Ada, em prova ilegítima e prova ilícita, com as respectivas sistemáticas de nulidade e do procedimento de ilicitude, beleza? Tranquilo? Dessa maneira eu municio os senhores e senhoras de forma cabal e absoluta sobre como isso pode ser cobrado em prova. Bacana? Show de bola? Agora, voltando especificamente aqui à questão referente à ilicitude, nós temos as consequências no programa de vocês do reconhecimento. Essa ilicitude ela pode ser direta e objetiva, como indireta ou derivada. Seja como for, o parágrafo 3º do artigo 157, também estabelecido com redação lá pela Lei 11.690, ele deixa claro qual é exatamente essa consequência. Olha aí na tela. Preclusa a decisão do desentranhamento da prova declarada inadmissível, ela será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes a acompanhar o incidente. Então presta muita atenção, por quê? Porque aqui tem algumas pegadinhas de prova, marotas, tá? Então, se o juiz, Pedro, reconhecer a ilicitude da prova, ele determinará de imediato a sua destruição? Não. Para que essa inutilização ou eventual destruição ela se materialize, eu vou precisar que essa deliberação, essa decisão, ela tenha se tornado absolutamente o quê? Definitiva. E isso ocorrerá com o quê? Com a preclusão. Andou bem aqui, tecnicamente falando, o legislador ao mencionar a preclusão da decisão de desentranhamento e não o trânsito em julgado, beleza? Tranquilo? E por que, quando é que haverá essa preclusão? A preclusão, nesse sentido, se materializará quando transcorrer inalbis o prazo recursal ou, eventualmente, esgotar as vias recursais para impugnar aquela decisão que reconheceu e determinou o desentranhamento da prova entendida como ilegal, como ilícita, como inadmissível. E qual é, nessa ótica, pensando no juízo de primeiro grau, o recurso idôneo a atacar uma decisão que reconhece legalidade da prova e determina o seu desentranhamento do processo. Aqui, doutores e doutoras, toma muito cuidado, por quê? Porque a gente vai ter como via de regra o recurso em sentido estrito. E eu peço muita atenção, porque dentro do sistema recursal, eu sei que não está no programa de vocês, do ENAM, mas vale destacar, que somente cabe recurso em sentido estrito nas estritas possibilidades e hipóteses delineadas no artigo 581 do Código de Processo Penal. E quando a gente olha os 25 incisos, alguns já não mais em vigência, né? Mas, em momento algum, a gente encontra de forma expressa a decisão que determina o desentranhamento da prova reconhecida como inadmissível, desafia recurso em sentido estrito. De fato, dessa forma, dessa maneira, a gente não tem. Mas lá no 581, inciso 13, a gente tem a previsão de cabimento de recurso em sentido estrito da decisão que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. Então, aqui a gente vai precisar fazer de um exercício hermenêutico interpretativo para compreender que o desentranhamento de uma prova declarada inadmissível determinado pelo juízo de primeiro grau deve ser lida como uma anulação parcial desse processo. A imprestabilidade reconhecida e o desentranhamento daquela prova específica ou daquele conjunto probatório. Por conta disso, o eventual recurso interessando a parte impugnar essa decisão será manejado pela via do recurso em sentido estrito, à luz do artigo 581
inciso 8º, aliás, 13, beleza? Tranquilo? Agora, cuidado, porque eu tenho, doutores e doutoras, o que parte da doutrina vai chamar de princípio da consunção recursal. Apesar do reconhecimento da inadmissibilidade probatória e seu desentranhamento, via de regra, à luz do 581, inciso 3º, desafiar recurso em sentido estrito, a gente há de convir que é possível, eventualmente, que essa determinação e esse reconhecimento da imprestabilidade probatória possa se dar no bojo da própria sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Maravilha? Como um capítulo, como um aspecto, como um fundamento, como um item dessa decisão. Ora, e se a parte, Pedro, dessa sentença desejar impugnar exclusivamente a matéria que envolve o desentranhamento da prova declarada como inadmissível, como ilegal? Nesse caso, essa decisão será atacada pelo recurso em sentido estrito, como diz o 581, inciso 13? Não. É aqui que eu vou aplicar aquilo que eu disse e chamei, assim como grande parte da doutrina, de princípio da consunção recursal. Você sabe que a gente é regido, em regra, pela unicidade recursal, pela singularidade das espécies recursais atingidas ou passíveis de atingir ou impugnar determinada decisão. Em regra, uma decisão ela desafia apenas uma espécie recursal. E no caso da sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória, a decisão ela é desafiada pelo recurso de apelação. Mas, Pedro, a decisão que anula, ou melhor, que reconhece a imprestabilidade da prova e determina o desentranhamento, você disse que, quando deliberada no curso do processo, desafia recurso em sentido estrito. Mas se essa decisão se incorporar à sentença, mesmo que você, presta atenção, só queira impugnar esse aspecto, não vai se valer do recurso em sentido estrito, mas sim da própria apelação, por força, comando e determinação da consunção recursal, que está plasmada, entre outros, no que nos interessa, no parágrafo 4º do artigo 593, que versa sobre apelação. Dá uma olhada aí no que diz esse dispositivo. Quando cabível a apelação, ou seja, no âmbito da sentença, trazendo para a nossa realidade, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então veja, presta atenção, por quê? Porque isoladamente, se no curso da instrução processual o juiz determina o desentranhamento da prova ilícita, essa decisão ela é recorrível via recurso em sentido estrito. Se esse desentranhamento só é determinado no bojo da sentença, mesmo que eu queira atacar somente essa decisão de desentranhamento, eu não me valerei do recurso em sentido estrito, mas sim da apelação por força do artigo 593, parágrafo 4º. Bacana? Tranquilo? Ainda sobre esse procedimento, em reconhecendo a imprestabilidade, a ilegalidade, a ilicitude probatória, determinado desentranhamento, a gente viu que há a previsão da inutilização, da destruição daquela prova ilícita. Aí eu te pergunto, essa inutilização, essa destruição, ela vai ocorrer? Claro que vai por mandamento legal. A dúvida e a questão bacana para você dominar não é se ela vai acontecer, mas se ela pode não acontecer. Ou seja, trabalharemos aqui com a lógica e estabelecer uma compreensão da regra e da exceção. A regra, por mandamento legal, é a inutilização, é a destruição quando houver preclusão da decisão de desentranhamento. Beleza? Tranquilo? Mas eu tenho exceção. Exceção essa muito bem trabalhada, desenvolvida e explicada por vários autores, entre outros, o professor Antônio Gomes Magalhães Filho e também o professor Guilherme Madeira Desen. E esses doutrinadores, eles nos dão didaticamente duas hipóteses em que isso vai ocorrer. Primeiro, quando a prova pertencer licitamente a alguém. Imagine, doutores e doutoras, que foi incluído aí dentro do processo como uma evidência um aparelho de telefone celular desbloqueado, sem senha, mas que pertence a Luizinho do Pé de Rato. Só que Luizinho do Pé de Rato, ele teve esse aparelho telefônico subtraído, ou seja, por razões alheias à sua vontade e a seu controle. O aparelho é dele, não tem nenhuma ilegalidade. Aquilo ali entrou por conveniência ou
procedimento ilegal por parte de uma das partes envolvidas. Luizinho não tem nada a ver com isso. E aí, reconhecida a ilegalidade daquela prova consubstanciada no aparelho telefone celular dele, eu vou determinar a destruição, o prejuízo seria incomensurável, não é verdade? Até porque essas desgraças de celulares aí estão custando os olhos da cara. Então, naturalmente, havendo completamente lícita a compostura e a propriedade de Luizinho Pé de Rato nesse meu cenário, aqui haverá o reconhecimento, a determinação do desentranhamento e quando houver a preclusão, Luizinho demonstrará a legitimidade de sua propriedade e ele, pertencendo licitamente a terceiros, naturalmente não haverá destruição e sim a sua devolução. Agora, o ponto bom para cair na sua prova vai se dar quando não houver essa demonstração de pertencer à prova licitamente a alguém, houver a determinação do desentranhamento, houver a preclusão, mas ainda assim, ato contínuo não poderá haver a destruição, a inutilização. Quando a prova ilícita em questão constituir corpo de delito de outro crime. Imagine que a ilicitude probatória reconhecida no âmbito de um processo X tenha envolvido um documento. E a ilicitude seja reconhecida por quê? Porque aquele documento ele fora produzido ilegalmente. Ele consubstancia provavelmente uma fraude, uma falsidade ideológica, por exemplo. Ora, se o juiz determina o desentranhamento e após a preclusão dessa decisão ou a destruição desse documento, eu estarei destruindo nada mais, nada menos do que o corpo de delito de um potencial crime de falsidade ideológica. Ora, é óbvio que a decisão judicial não pode destruir uma evidência absolutamente cabal e necessária de um potencial ou possível outra infração penal. Então, nesse caso, quando pertencer licitamente a alguém ou puder ou de fato constituir a prova ilícita do processo X, o corpo de delito de uma outra infração penal, naturalmente não haverá aqui a destruição, mas sim a simples desentranhamento, reconhecimento da inadmissibilidade e remessa aos órgãos persecutórios, MP e polícia para fins de andamento dessa nova persecução a ser instaurada. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar um pouquinho e mais outro tópico aí do programa de vocês, do Exame Nacional da Magistratura, exatamente a prova por ilicitude por derivação, ou frutos, teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of Poisonous Tree Theory, não vão cometer o mesmo equívoco, eu sempre conto essa história, né, que eu, porque sabe-se lá por que cargas d'água, eu só queria falar e repetir na minha prova oral, coisas que só acontecem com Pedro, teoria dos frutos da árvore proibida. Nada de árvore proibida. A árvore proibida era um filme aí que estava na minha cabeça e vez por outra ainda aparece na minha cabeça, mas esquece aí questão de árvore proibida, é teoria dos frutos da árvore envenenada ou teoria da ilicitude por derivação. E o que é que tem aqui isso, porque isso é importante? Não é só importante, é muito, mas muito importante mesmo. A Fruits of Poisonous Tree Theory, ela vai se referir à final da década de 30, início da década de 40 do século passado, na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, no caso que ficou conhecido como Nardone versus Estados Unidos. E aqui, doutores e doutoras, nós tínhamos a possibilidade de reconhecimento da imprestabilidade da prova, não por uma ilegalidade, uma ilicitude diretamente atrelada a ela, mas por derivação. E aí a analogia com a árvore é basicamente que um fruto ele pode isoladamente não aparentar ser ilícito. Por quê? Porque ele aparenta estar na sua perfeita
forma, mas quando a gente vai observar a sua origem, aquela árvore que leva toda a alimentação e que viabiliza a produção e a confecção daquele fruto, ela tem um veneno aí que vicia a origem na sua raiz. E esse veneno, ele é transmitido aí para essa fruta, não diretamente a ela, mas pelas próprias raízes daquela árvore. Então, mesmo um fruto que aparentemente está em perfeito estado, ele pode estar comprometido não por ele diretamente, mas pela sua trajetória de formação. Então, é claro que se eu obtenho uma confissão de João das Couves quanto ao cometimento do crime, essa confissão ela é válida. Agora, se essa confissão ela é obtida mediante tortura, eu estou diante de uma prova imprestável, de uma prova ilícita, beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu obtenho a confissão de João das Couves e João das Couves diz que a droga e a arma ilegal, arma de fogo ilegal que ele detinha, que ele mantinha em depósito, está no armazém X que até então eu não conhecia. Diante disso, a polícia vai e sabe dessa informação e representa para obter um mandado de busca e apreensão para aquele armazém lá. Ato contínuo, com essa ordem dada, a polícia vai e logra êxito, efetivamente em obter toda aquela apreensão de droga, de arma de fogo, aquela felicidade. Quando eu faço o recorte em relação a essa busca e apreensão diretamente a alguma ilicitude, não. Houve mandado judicial provocado pela autoridade policial, analisado e deferido por autoridade judiciária competente, observou-se todos os ditames constitucionais e legais, exitosamente obtendo aquela evidência. Maravilha? Só que afasta um pouquinho. Diretamente, aquele fruto é perfeito. Mas como é que ele foi concebido? Somente houve essa provocação a partir de algo que não cumpriu os ditames legais. Prova ilícita. A confissão, ela é ilegal, ela é ilícita diretamente. Mas, nesse meu exemplo, essa busca e apreensão ela é ilícita por derivação e seguirá a mesma sorte, doutores e doutoras, que a prova principal. Do contrário, nós teríamos o próprio sistema estimulando uma burla à imprestabilidade da prova ilícita. E vale destacar que a prova ilícita, a vedação à prova ilícita direta ou derivada, ela é um importante fenômeno dentro do sistema acusatório para diferenciarmos com o sistema inquisitorial. O sistema inquisitorial ele era regido por um fetiche absoluto mais forte do que o fetiche sexual de pessoas patologicamente reconhecidas pela busca da verdade, como se a verdade fosse algo possível. Na verdade, é um dogma, ou mais do que um dogma, é uma epifania, é um sonho, é uma quimera, algo que é absolutamente concretizável, e ainda mais como você coloca isso como objetivo. Esse discurso da busca da verdade real, como se isso fosse possível, mas na verdade é uma utopia, só servia para justificar e legitimar comportamentos absolutamente abusivos. Não existe isso de que vale tudo em busca de uma propalada verdade supostamente passível de ser obtida. E é exatamente esse movimento que a gente destaca para a evolução do sistema inerente à Inquisição, que é o sistema inquisitorial, para o sistema acusatório. Afinal, não vale tudo justificado para obter uma propalada e suposta verdade absoluta. Eu tenho limitações. Entre essas limitações, eu tenho justamente aspectos, e o principal é de impossibilidade de utilização de prova ilícita, beleza? Tranquilo? No sistema inquisitivo, admitia-se a prova ilícita ser utilizada desde que ela fosse utilizada para pacificação social e a comprovação de uma infração penal. A gente sabe o resultado muito bem disso. Então, se a minha preocupação histórica ao admitir o sistema acusatório como um marco evolutivo do sistema inquisitivo e inquisitorial é exatamente obstaculizar
essa utilização da prova ilegal como um vale-tudo processual, naturalmente, se eu refuto a prova ilícita direta, mas permito a prova ilícita por derivação, eu estaria estimulando uma burla. Ali naquela confissão, eu vou resolver o problema e depois eu dou uma maquiada para produzir prova legítima, lícita, aparentemente idônea para resolver, de fato, formalmente o problema. E aí é essa discussão que foi trazida na primeira metade do século passado na jurisprudência norte-americana e que demorou muito para chegar aqui no Brasil. Só tivemos a primeira discussão no Supremo Tribunal Federal, efetivamente, lá em 1995, quando o Supremo, pelo seu órgão plenário, julgou a ação penal 307 do Distrito Federal, se não me falha a memória, de relatoria do ministro Moreira Alves. E pasmem, na primeira vez que essa temática quanto à ilegalidade, à ilicitude por derivação foi tratado na Suprema Corte, o nosso STF refutou, disse que a opção do Constituinte fora exclusivamente de admitir, de agasalhar, de acolher a ilicitude direta e não a derivada. Então, veja, em 1995 nós tivemos a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se reconhecer a possibilidade de imprestabilidade de uma evidência probatória por ilicitude por derivação, só e somente só a direta. De fato, à época, a Constituição só falava em ilicitude direta e não havia nenhuma menção aqui à ilicitude derivada, à teoria dos frutos da árvore envenenada na órbita legislativa. Mas venhamos e convenhamos, nem precisava. Tanto isso é verdade que o Supremo viu o grande equívoco que estava operacionalizando e menos de um ano depois, já em 1996, aí de novo pelo órgão plenário enfrentando a ordem de habeas corpus 73.351, aí disse não podemos admitir, sob pena de fragilização do sistema acusatório e de outros valores caros ao regime democrático, a ilicitude por derivação. E dali em diante o STF passou a admitir não apenas o reconhecimento da ilicitude direta, mas a ilicitude indireta derivada a adotar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Somente em 2008, doutores e doutoras, essa compreensão já consolidada na doutrina e na jurisprudência desde 96, foi incorporada expressamente ao nosso ordenamento jurídico lá no parágrafo 1º do artigo 157, que vai dizer: são também inadmissíveis as provas ilícitas por derivação ou derivado das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, quando derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras, beleza? Aqui nesse dispositivo você tem algumas teses ou algumas teorias que podem ser cobradas que flexibilizam aí o reconhecimento da ilicitude por derivação, tá? A teoria do nexo atenuado, a teoria da tinta diluída, então já fique esperto, eu não vou ter tempo para tratar com os senhores e senhoras, a teoria da fonte independente, como está previsto aí justamente no parágrafo 1º. A gente tem também a teoria da descoberta inevitável, que está lá no parágrafo 2º. Parece, o intento do legislador era conceituar a fonte independente, mas na prática ele discorre aqui e conceitua a descoberta inevitável. Temos ainda a teoria da proporcionalidade, da razoabilidade, que admite a utilização da prova ilícita desde que exclusivamente pró réu e não contra o réu pró societate. Presta muita atenção nesse aspecto. Eu posso me valer de prova ilícita para protestar a materialidade e a autoria quanto ou em desfavor a alguém? Não, tá? Mas eu posso me valer para demonstrar a inocência, confirmar uma tese pró-liberdade, uma tese favorável à defesa. Sim, essa orientação admite-se justamente nessa ideia de teoria do sacrifício, de teoria da proporcionalidade ou da razoabilidade. Eu quero falar, já que eu não posso falar de todas essas teorias, de uma em específico que está expressamente consignada no edital de vocês, qual seja a teoria da serendipidade ou teoria do encontro fortuito de prova. Basicamente, eu sempre gosto, se vocês gostam de aprender com filme,
ou livros e tudo mais, eu talvez por muito tempo como professor já tenho o olhar meio treinado, né? Meio viciado, é até chato para quem está perto de mim. Tudo que acontece eu faço referência na minha cabeça e sobretudo filmes, séries, livros e eu saio comentando com quem está perto de mim. E aí tem um filme que faz muito tempo, eu até cito ele no meu livro e tudo mais, mas já deve fazer uns 20, 30 anos, se brincar, não, 30 não, mas uns 20, 25 deve fazer, que se chama Serendipity, né, em inglês, mas estava escrito, uma coisa dessa, com aquele rapaz, um ator que até faz algum tempo que não faz filme, John Cusack, mas é uma comédia bem romântica, bem aguinha com açúcar e tudo mais, mas vai dar o tom exatamente dessa em teoria. Ali no filme, ele basicamente encontra o amor da vida, mas por N fatores que não vêm ao caso, diz, olha, algum dia a gente vai se encontrar e se a gente se encontrar, ou ele ou a moça que fala, a gente vai ficar junto e tudo mais. E como é que eles iriam se encontrar? Ele ou ela, agora não vou me recordar, faz uma dedicatória, bota alguns dados num livro aí e pronto. Aí passa-se os anos, tal, tem um belo dia, o cara tá lá no sebo, quando vai folhear, encontra o livro justamente com a dedicatória e vai atrás da moça, e aí o resto vocês já sabem. E aí o que? É o encontro pelo acaso, é o encontro fortuito de circunstâncias. E trazendo para a realidade aqui do nosso processo penal, é o encontro fortuito de provas. Então você já vai anotar que encontro fortuito de provas também é chamado de serendipidade. E qual é a lógica, qual é o sentido aqui? Basicamente, doutores e doutoras, é quando o aparato persecutório está se debruçando por um caminho, investigando, por exemplo, um crime X, e fortuitamente, inadvertidamente, se depara com circunstâncias que evidenciam outros crimes ou outros agentes criminosos. É a serendipidade objetiva em relação à infração penal ou subjetiva. Maravilha? Tranquilo? Vamos para um caso concreto que ajuda aqui a gente a compreender. Esse caso, inclusive, ele foi mais de uma oportunidade analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas presta atenção aqui porque imagine que a polícia está investigando, junto com o MP, um suposto crime de tráfico de drogas. Representam para você deferir ou não um pedido de interceptação. Você, como juiz, vai e defere esse pedido, beleza? Beleza. Aí se materializa a interceptação por 15 dias. Lá pelo 8º dia, o pessoal está acompanhando e descobre, junto a essas pessoas que estão sendo investigadas, a prática de um homicídio em face de uma pessoa que vocês nem sabiam da existência. Ou seja, ali, e inclusive, a indicação de onde é que eles tinham escondido o corpo. Com essa informação, a polícia realiza uma busca e verifica de fato que o corpo está ali. Com essas evidências, a gente tem a comprovação, autoria e materialidade de um outro crime até então desconhecido, um crime de homicídio. Eu te pergunto, aqui a diligência tinha sido autorizada para um crime de de tráfico de drogas. Essa interceptação telefônica, ela poderá ser utilizada no âmbito do processo da investigação da persecução relativa ao homicídio e descoberto fortuitamente? Sim, é exatamente isso que vai nos dizer a ideia da serendipidade. E esse crime encontrado aleatória e fortuitamente recebeu um nome, nomenclatura em prova de concurso é questão de sobrevivência, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já caiu em prova do Sesc Sebrasf, já caiu em prova da Fundação Getúlio Vargas e pode cair na prova dos senhores e das senhoras no próximo dia 20. Crime achado. Crime achado nada mais é do que o crime descortinado a partir de uma descoberta fortuita probatória de a serendipidade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Cuidado porque, vez por outra, ainda aparece um questionamento quanto a uma classificação que já caiu em desuso, mas ainda é cobrada em prova, que é serendipidade de 1º e 2º grau. Essa distinção, essa classificação foi muito bem trabalhada pelo professor
Luiz Flávio Gomes, que vai dizer que serendipidade de primeiro grau se evidencia quando o crime achado, o crime fortuitamente identificado, ele nota ou ele ostenta conexão ou continência com o crime inicialmente investigado. Já o de segundo grau, a serendipidade de segundo grau, vai ocorrer quando a infração identificada fortuitamente não tiver correlação, ou seja, não tiver conexão ou continência com a infração investigada. E quais são as consequências? As consequências é que, na serendipidade de primeiro grau, evidenciado conexão e continência, a prova utilizada pode ser utilizada da mesma maneira no primeiro processo quanto no segundo. Já, ao reverso, se for de segundo grau a serendipidade, não havendo conexão ou continência, essa prova fortuita, ela não pode ser utilizada como prova, como evidência direta desse novo crime fortuitamente identificado, mas, olha aqui o detalhe, poderá funcionar exclusivamente como notícia crimes e legitimando a instauração de uma nova investigação. Agora, cuidado, se o seu examinador perguntar especificamente sobre serendipidade de primeiro e segundo grau, é isso que vai pautar a sua resposta. Agora, se ele perguntar, olha o detalhe, se atualmente a jurisprudência dos tribunais superiores exigem para a utilização dessa prova no âmbito da descoberta fortuita dessa aqui distinção, ou seja, somente eu posso utilizar como evidência, como prova, como elemento de informação, havendo conexão ou continência, isso não mais é a realidade, beleza? Os últimos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e, por todos, a gente cita aquele que deu origem à expressão crime achado, num voto, inclusive, do ministro Alexandre Moraes da primeira turma, na ordem de habeas corpus 129.678, lá de São Paulo, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como também nos mais recentes enfrentamentos do STJ, o julgado está aí também no material de vocês, material esse que vocês fazem um download, claro, lá dentro do grupo, tá lá na plataforma, lá no WhatsApp, tá? Quem ainda não se inscreveu, é só se inscrever. O link vai estar na descrição desse vídeo. Semanalmente a gente tem disponibilizado o material da semana por lá. Vale a pena que fica bem organizado. Beleza? Tranquilo? Agora tem um detalhe, na jurisprudência o que é que acontece? Hoje não mais há essa necessidade de conexão ou continência para utilização em relação ao crime fortuitamente identificado ou chamado crime achado. E por quê? Porque aqui a lógica, pessoal, é muito bem fundamentada na ideia sufragada pelo professor Eugênio Pacelli. Veja, como raios eu estou criando um requisito que não está previsto na lei, e em especial em havendo um corretíssimo tipo de atuação da administração pública. Por quê? Porque aqui a atuação da polícia, do aparato persecutório, foi completamente perfeito. Houve, no meu exemplo, para trazer concretamente, uma atuação em face do tráfico de drogas que existia, que tinha elementos para subsidiar aquela investigação, houve o cumprimento rígido e necessário dos requisitos constitucionais e da Lei 9296 no que tange ao artigo 2º para o deferimento dessa interceptação telefônica. Aliás, vocês precisam dar uma lidinha na Lei de Interceptação Telefônica. Se cair alguma questão, provavelmente vai cair questão referente exatamente ao texto da lei, beleza? E está lá previsto. Agora, olha o detalhe aqui, olha o detalhe. O que é que diz Eugênio Pacelli? Qual é o sentido de eu vedar a utilização de uma evidência obtida por uma atuação legal, perfeita, ética, correta, de acordo com os ditames do devido processo legal, formal e substancial? Eu não poderei fazê-lo, e de fato isso viciaria a prova fortuitamente identificada, se eu tivesse um desvio de finalidade. Então vamos imaginar uma diligência, esse é até o exemplo que ele traz, uma diligência em relação a crimes contra a fauna, grandes animais silvestres, selvagens e tudo mais. E aí há a diligência de uma busca e apreensão em um determinado sítio atrás de elefantes, girafas, jacaré, onça, leão, ou seja, bichos de grande porte.
E aí, fortuitamente, se encontra numa gaveta desse tamanho exatamente vários pendrives. E esses pendrives demonstram aí evasão de divisas e lavagem de capitais. Aqui, obviamente, essa prova fortuitamente encontrada, ela é imprestável. Por quê? O que é que você estava procurando? Você, ao menos, de fato, vai acreditar que alguém abriu aquela gaveta imaginando que dali poderia sair um leopardo, um elefante. Nesse caso, fica evidente o desvio funcional, o desvio de finalidade na diligência probatória. Mas, tirando isso, não há razão para condicionar a utilização de uma prova ígida, ética, correta, válida, para fins dos crimes eventualmente descobertos, independentemente da conexão ou da continência. Então, essa é a realidade. Apesar de eu ainda ter que trabalhar com os senhores e as senhoras a classificação de Luiz Flávio Gomes no que tange a serendipidade de primeiro ou segundo grau, se isso for perguntado, vocês precisam saber, mas, salvo esse contexto, hoje, tanto o STF como o STJ têm dispensado essa distinção, essa classificação. Não precisa para a utilização da prova, da evidência, em relação ao crime fortuitamente descoberto, descortinado, qualquer ligação de conexão ou continência. Ainda sobre o encontro fortuito de provas, eu poderia dar uma aula completa, específica sobre essa temática, mas a gente está apertado aqui, já são 50 minutos de aula. Permitam-me aqui fazer rápidas considerações e referências a temas importantes que possam aparecer na prova de vocês. Vai aí primeiro na tela. No cumprimento de mandado de busca e apreensão, é possível arrecadar documentos não especificados no mandado em razão da admissibilidade do encontro fortuito de provas. Primeiro, lembro, é preciso detalhamento do mandado de busca e apreensão? Sim, mas apenas dos dados previstos lá no Código de Processo Penal. E entre esses dados previstos no CPP, no artigo 240 e seguintes, não se encontra, preste atenção, não se encontra, mas Pedro tem um professor que diz que se encontra. Para de seguir esse professor, nunca mais assiste essa aula dele, deixa, Pedro, mas ele é gente boa, então toma o chopp com ele, sai para jantar com ela, pouco me interessa, mas não aprende processo penal, senão você vai tomar no cibazol. Não há previsão e, portanto, não há necessidade de declinar quais itens podem ser arrecadados no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Até porque o juiz, espero eu, não se acha dotado e não é dotado do dom premonitório, né? Então ele não sabe o que é que vai, de fato, tudo ser encontrado. Além disso, mesmo que soubesse, pode ser que no dia haja evidências que não se encontram lá e fortuitamente sejam encontradas. É exatamente também por isso que a gente não fala, a gente não dialoga na necessidade de esmiuçar e indicar os itens passíveis de apreensão, beleza? Tranquilo? Outro tópico importante, vai aí na tela. Segundo a jurisprudência da Corte, aqui no Supremo, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de foro prerrogativo de função, seja em depoimentos, testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos, censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações até então fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. O que é que acontece aqui? Presta atenção. A gente sabe que no caso de evidência de indícios de participação e autoria de uma autoridade com foro prerrogativa de função, ela necessariamente precisa ser deliberada pelo respectivo tribunal. Então imagine que a gente esteja investigando um tráfico de drogas ou qualquer outro crime aqui. Uma fraude à licitação, vamos, para facilitar. Aqui, algumas empresas e pessoas estão sendo investigadas. Só que, numa interceptação telefônica, há referência a uma suposta participação de um deputado federal. E você, como juiz, mantém esse processo aí sob a sua guarida. Nesse caso, doutores e doutoras, você atuou, militou equivocada ou corretamente? Corretamente. Cuidado aqui, tá? Por quê? Porque eu só fiz referência a uma menção. O nome de um deputado federal surgiu, mas surgiu ainda de forma muito descontextualizada, muito fluida e dispersa, sem qualquer elemento de concretude.
seria precoce, seria extemporâneo que você já suspendesse essa persecução e enviasse lá para o Supremo. Então você pode sim, mesmo que posteriormente esses indícios fiquem mais robustos e concretos. A gente vai ver no próximo tópico justamente que se essa evidência ou esse indício mais concreto somente aparecer posteriormente, enquanto teve com você, você era o juízo aparentemente competente. Eu vou observar a teoria do juízo aparente. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, beleza? Agora, Pedro, então quando é o momento de fazer a remessa? Cuidado, eu disse que enquanto a participação ou o envolvimento dessa autoridade com foro prerrogativa de função for fluida e dispersa. A partir do momento em que haja indicativos, indícios mais concretos, aí insistência de referência, captação de áudio do próprio deputado federal, no meu exemplo, enfim, algo mais concreto, aí é momento do juiz, olha, surgiu o nome concreto, esse juiz de base, ele vai deliberar? Não, ele vai suspender, remete tudo para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo porque a parlamentar federal goza de foro prerrogativa lá, e aí é o Supremo que terá a última palavra. O Supremo ou vai concentrar em si essa investigação, essa persecução, ou vai concentrar em si a persecução referente ao deputado e devolver a dos demais, ou vai entender ausente qualquer elemento evidente de participação desse deputado e devolver para continuidade das investigações. E em título de complemento, falando sobre teoria do juízo aparente, o acordo de colaboração não se confunde com seu conteúdo, razão pela qual as informações prestadas pelo colaborador podem se referir a crimes e pessoas diversas do objeto inicial da investigação, ficando configurado nessa hipótese o encontro fortuito de provas. Como consequência da serendipidade, aplica-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para supervisionar a investigação. Beleza? Então, o que acontece? Você está tocando a investigação que não há efetiva evidência de ninguém que tenha foro por prerrogativa de função. Até uma determinada colaboração é firmada, já no estado avançado dessa persecução, e o colaborador mostra, inclusive, evidência da participação ativa de um deputado federal. Naturalmente, a partir disso, surge a obrigatoriedade de você, como juiz, suspender a persecução, remeter lá para o Supremo. Mas, chegando lá no Supremo, o Supremo deverá anular todos os atos praticados porque você não era competente para aquilo? Não, não fará. Por quê? Porque isso estará demonstrado que a atuação ou suposta atuação desse parlamentar só surgiu a partir dessa colaboração. Então, antes dessa colaboração, todos os atos pretéritos você era o juízo aparentemente competente. Teoria do juízo aparente, questão maravilhosa, tema ótimo para cair na sua prova, porque dialoga com aspecto de competência constitucional e também, notadamente, com interceptação das comunicações telefônicas. Imagine aqui um juiz de direito estadual investigando um tráfico de drogas doméstico. E aí, no curso de uma interceptação telefônica, surgirá aí a informação que a droga é proveniente da Colômbia, da Bolívia, do Peru. Tráfico internacional. Muda bastante o cenário. Aqui a competência passa a ser da Justiça Federal. Remetendo-se à Justiça Federal, todos os atos praticados pelo juiz de direito do Estado são nulos? Não. Por quê? Porque até ali ele era aparentemente competente. Teoria do juízo aparente, teoria das mais importantes. Agora, se tem um tópico, doutores e doutoras, que eu quero trabalhar com os senhores e as senhoras, esse tópico é prova emprestada. Já vou até antecipar, em regra, nossos encontros ao vivo, eles têm 1h30, né? Eu tinha imaginado que a gente ia passar esse encontro 1 hora, porque sem as intervenções, as interrupções, ou a troca de respostas e tudo mais, eu achava que a gente ia conseguir concluir em 1 hora. Não concluí, são 58 minutos aqui no meu cronômetro, mas eu não vou deixar de trabalhar com vocês prova emprestada, porque é a minha grande aposta para um tema aí no ENAM, na parte de processo penal constitucional. E qual é a forma da prova emprestada? A prova emprestada, pessoal, só para a gente entender o conceito, o conceito é bem simples, né? Vamos imaginar que vocês estão vendo aqui, essa canetinha aqui é de Luísa.
E aí, Joãozinho vai fazer a prova, só que esqueceu a caneta dele. Ele pede, Luísa, você tem uma caneta para me emprestar? Então, Luísa, que utilizaria aqui, quando você terminar o dever, você pode me emprestar essa sua caneta? Posso. Luísa termina, então ela utiliza aqui no dever dela e empresta para Luizinho, para que Luizinho faça o dever. Então, essa caneta serviu tanto para Luísa quanto para Luizinho. Essa é a caneta emprestada. A lógica aqui, por mais simples e banal que pareça, é a mesma para a prova emprestada. A prova emprestada será aquela que é produzida para ser utilizada em um processo, mas por uma série de outros requisitos e em atendimento, em atenção à celeridade e à duração razoável do processo e eficiência processual, poderá ser utilizada também em outro processo. É isso, e aí teremos uma prova emprestada. Se a prova é produzida no processo A e é utilizada como prova emprestada no processo B, qual é a forma aqui da prova emprestada? Muita gente se enrola e não vai errar mais em prova. A forma da prova emprestada é a mesma forma em qualquer situação. Se eu estou diante de uma prova emprestada, no processo no qual ela é tomada de empréstimo, ela vai ser utilizada, ela é utilizada na forma o que? Documental. É uma prova documental, essa é a forma. Cuidado, ela tem valor probatório de documento? Não, ela tem forma de documento, ela é utilizada na forma documental, mas o juiz perpetrará o seu juízo de valor da mesma maneira em que ela essencialmente fora produzida. Se é uma prova testemunhal produzida no processo A, qual é a forma que ela ingressará no processo B? Forma documental. Qual é o valor probatório dessa prova emprestada? Aqui ela se trata de um depoimento testemunhal na prova, no processo A, também será valorado como um depoimento testemunhal na prova B. Se ela é uma interceptação telefônica da prova A, ela é utilizada na forma documental no processo B e terá natureza ou valor probatório de uma interceptação telefônica. Beleza? A gente tem requisitos específicos minados e firmados para a utilização da prova emprestada de maneira legítima. Aqui é uma maluquice porque cada doutrinador ele traz um ou mais requisitos. Eu trabalho muito aqui com a orientação de alguns doutrinadores que eu reputo bastante organizados e esquematizados e com os quais eu concordo e trarei aqui 3 requisitos. Alguns vão trazer apenas, vou trazer 4 requisitos. Alguns trazem 3, outros 6, enfim, mas a essência básica é essa. Inclusive é essa materialização que eu trago no meu livro de processo penal. A prova do primeiro processo tenha sido ou deve ter sido licitamente produzida perante o juiz natural. Aqui eu preciso que tenha uma prova lícita, tão evidente, porém necessária. Será que uma prova ilícita, reconhecida como tal no processo A, poderá ser utilizada de empréstimo no processo B? Claro que não. Se essa prova é imprestável, eu não posso utilizar aqui. É como se eu tivesse uma laranja podre. A laranja tá podre, cheia de tapuru, não presta pra porra nenhuma. Aí eu vou poder dar de lanche pra outra criança, já que não serve pra essa? Não, pô. A porra da prova, ela tá cheia de tapuru. Não presta aqui, não presta lá. Beleza? Produzida pelo juiz natural. Se eu trouxer aqui a produção de uma prova formalmente, de forma perfeita, formalmente rígida, mas produzida por um juiz, que é o meu cachorro Nelson, aqui ele não é produzido no juiz natural. Então, obviamente, ela não é lícita, ela não é rígida e tampouco pode ser utilizada no outro processo. A prova produzida no primeiro processo tenha sido observado o exercício do contraditório perante a parte do segundo processo. Cuidado aqui, tá? Que alguns doutrinadores, entre outros, a gente pode citar o professor Paulo Rangel, são mais xiitas. Ele vai dizer que é preciso que as partes sejam as mesmas no primeiro e no segundo processo e em ambos haja observância do contraditório.
aqui não é o que prevalece, tá? Eu posso me valer de prova produzida com partes diversas, desde que viabilize no segundo processo o exercício do contraditório em relação àquela prova. Naturalmente, em sendo uma prova emprestada na forma documentada, nesse segundo processo, o contraditório ele poderá existir, mas de forma diversa, de forma diferida, de forma postergada. Bacana? Tranquilo? Que o objeto da prova seja o mesmo nos dois processos e que o âmbito de cognição do primeiro processo seja o mesmo do segundo. Esse último você vai encontrar a orientação na doutrina do professor Gustavo Henrique Badaró. Se não tiver na sua prova, ele não é absolutamente essencial, apesar de eu particularmente entender como positivamente, beleza? Como deveria ser observado. Mas se não tiver esse último, quarto e último na sua prova, não é por isso que a assertiva vai estar errada. Como eu disse, o contraditório ele precisa ser em ambos os processos. Você vai encontrar doutrina sustentando isso, mas a tendência é responder contrariamente, como eu trago aí. A jurisprudência do STJ é assente no sentido da admissibilidade da prova emprestada, ainda que produzida no processo no qual o réu não tenha sido parte, desde que franqueado o contraditório de forma efetiva, ou seja, postergada. No processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório. Então temos aí a orientação consolidada tanto da quinta quanto da sexta turma, beleza? Tranquilo? Show de bola. Contraditório, ele vai precisar ser observado pelas partes no novo processo, mesmo que o processo do qual originariamente aquela evidência probatória é tomada de empréstimo envolva partes diversas, isso não obstaculizará a utilização da prova ilícita. Tema bom para cair na sua prova é a utilização possível ou não de elementos de informação emprestado. O que é elementos de informação? A gente já trouxe isso aqui, mas como brilhantemente distingue o professor Frederico Marques, prova é aquela necessariamente produzida sob o crivo, sob o páreo do contraditório e da ampla defesa, diversamente dos elementos de informação. Elementos de informação são as evidências perpetradas na condução de uma investigação criminal, ou seja, na fase inquisitiva ou inquisitorial da persecução penal, nas quais ou na qual não há obrigatoriedade de contraditório. Então, elemento de informação dispensa, por essência, a realização do contraditório. E é exatamente por conta desse motivo que a grande maioria da doutrina refuta a possibilidade de elementos de informação por empréstimo ou emprestados. Porque se um dos requisitos da prova emprestada é justamente a prerrogativa, a possibilidade de realização do contraditório postergado no âmbito da prova ou do processo no qual aquela prova é tomada de empréstimo, vai ser utilizada de forma emprestada, como aqui eu vou atender ao requisito, à necessidade, à exigência desse contraditório para a utilização de elementos de informação, se esses elementos de informação dispensam, em essência, o contraditório. Acho que essa linha, por mais interessante que seja, denota um rigorismo e um preciosismo acadêmico que não faz sentido. Até mesmo por isso, o STF aponta que, apesar de não ser a regra, é perfeitamente possível a utilização de elementos informativos de empréstimo, de uma investigação em outra. Dá uma olhada aí nesse precedente. A jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de que elementos de informação de uma investigação criminal ou as provas colhidas no bojo da instrução penal podem ser compartilhadas para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar. Beleza? Aqui, bem bacana, um tema bem interessante, tá? O que é que acontece? Será que a prova cadê? E se um processo original, deixa eu colocar até na tela que aí vocês, e se o processo original tivesse sido anulado ou nulo, quais as consequências da prova emprestada? Tema bem interessante e simples, mas que eu vou precisar que vocês raciocinem aqui comigo.
Veja, o processo A, ele produziu uma série de provas, entre eles a prova X. Essa prova X foi utilizada como forma emprestada no processo B, beleza? Tranquilo? Só que o processo A, ele foi nulificado. Ele foi reputado como nulo. Essa prova X, produzida no processo A, que foi nulificado, permanecerá passível de ser utilizada no processo B? Ou com a nulificação ela se torna absolutamente imprestável? Tudo vai depender do que gerou a nulificação aqui. Imagine que eu tenha a situação, a prova emprestada era um depoimento testemunhal. Só que fica comprovado que esse depoimento testemunhal, ele foi produzido, ele foi colhido com a testemunha coagida, sob coação. Então, o que gerou a nulificação daquele processo. Então, o que gerou a nulificação do processo A foi exatamente o vício na prova que fora tomada de empréstimo. Ora, se essa prova é imprestável no processo A, da mesma maneira será no processo B. Agora muda o exemplo. A instrução foi perfeita, tudo bonitinho no processo A. Só que ele foi nulificado por quê? Porque o juiz esqueceu de intimar a defesa técnica para apresentar alegações finais. Então, ele julgou somente com alegações finais promovidas pelo Ministério Público. Percebe que isso é, de fato, causa para nulificar aquela eventual condenação? Mas será que é idôneo para gerar imprestabilidade de toda a instrução? Não. Então, perceba que apesar nesse segundo exemplo do processo A ser nulificado, a essência, a raiz, a rigidez da prova, ela se mantém reconhecidamente válida. Então, poderá continuar sendo utilizado também como empréstimo na prova ou no processo B, beleza? Cuidado que prova emprestada na improbidade administrativa é algo muito interessante, sobretudo interceptação telefônica. Por quê? Porque interceptação telefônica, tanto do ponto de vista constitucional como lá na Lei 9296 de 96, somente pode ser determinada, decretada para fins de investigação criminal ou instrução criminal e em relação ao crime punido com reclusão. E aí, será que eu posso produzir uma interceptação telefônica no âmbito de uma investigação ou de um processo de improbidade administrativa? Não, porque eu só posso determinar esse tipo de prova dentro do espectro criminal. Agora, se eu tenho uma prova de interceptação telefônica produzida dentro de uma persecução penal criminal completamente rígida, cumprindo todos os requisitos constitucionais e legais da Lei 9296/96, eu posso, uma vez promovido e documentada e evidenciada essa interceptação telefônica, utilizar como empréstimo em uma ação de improbidade, ou isso desvirtuaria? O Supremo e o STJ são pacíficos em responder positivamente em relação a isso. Então, não há dúvidas, doutores e doutoras, que eu posso sim a utilizar esse parâmetro, essa prova emprestada, mesmo sendo uma interceptação telefônica em âmbito da improbidade, inclusive em PAD, em procedimento administrativo disciplinar. Beleza? Tranquilo? Eu ainda tinha separado aí considerações para falarmos sobre presunção de inocência ou de não culpabilidade. Eu vou deixar aí as anotações para vocês darem uma olhada, beleza? Porque a gente já está com o tempo estourado. Eu, claro, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade, coloquem aí eventuais dúvidas sobre os temas que podem ou não cair em relação ao processo penal constitucional no Exame Nacional da Magistratura. Espero aqueles que estão vendo essa aula e que vão fazer a prova que tudo ocorra como vocês previram. Estudo é assim, a gente vai colhendo, vai angariando conhecimento até a hora que dá. Esse é um primeiro passo. Se você almeja ser juiz ou juíza, vai dar tudo certo.
tenho fé que algumas das questões, pelo menos duas aí, quem sabe, ou quiçá três, da parte de processo penal constitucional, estará aqui. Não tenho dúvida de que várias e várias estarão ao longo de todos os encontros que a gente vem tendo em relação aos temas criminais, de direito penal, inclusive nas quartas-feiras. Então já fica o convite, primeiro para deixar o joinha, chamar um amigo, uma amiguinha, divulga o nosso canal, a gente faz um trabalho tão bacana. A única coisa que eu peço para você, se você está aqui e gosta, você tem um compromisso comigo. Não vou te fiscalizar, mas eu peço de verdade, para me sentir agradecido, realmente gostaria de pedir para que você indique o nosso canal para um amigo, para uma amiga, divulga as nossas lives, divulga o nosso canal nos canais de WhatsApp. Eu sei que se você fizer isso, saibam que eu vou ficar extremamente grato. Então, e você mesmo se inscreve aqui no canal, aciona o sininho que só você ganha. Por quê? Porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado, beleza? Pessoal, um beijo no coração. Quem for fazer prova no dia 20, ótima prova, calma, tranquilidade e desfrutem do momento. O resultado a gente analisa depois, beleza? Aqueles que não vão fazer prova, na próxima quarta-feira a gente tá aqui, dessa feita, ao vivo, com um novo tema, e ao longo dessa semana até a outra a gente vai soltando alguns vídeos bem importantes e pertinentes para vocês. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!